Devido à sua característica semiárida e relativa pobreza de espécies, a caatinga é o ecossistema brasileiro mais negligenciado quanto à conservação de sua biodiversidade. Entretanto, o conhecimento de sua fauna e flora será extremamente importante, justamente para o manejo de ambientes em processo de desertificação cada vez mais comuns nas paisagens do planeta. O termo caatinga é de origem tupi-guarani e significa floresta branca, que certamente caracteriza bem o aspecto da vegetação na estação seca, quando as folhas caem. A caatinga é um tipo de formação vegetal com características bem definidas: árvores baixas e arbustos que perdem as folhas na estação das secas, além de muitas cactáceas, com estruturas adaptadas de armazenamento de água. Sua paisagem é formada por árvores de troncos tortuosos recobertos por cortiça e espinhos. As raízes cobrem a superfície do solo para capturar o máximo de água durante as chuvas leves. Algumas das espécies mais comuns são a uburana, a aroeira, o umbu, a baraúna, a maniçoba, a macambira, o mandacarum, o xexique, o faceiro e o juazeiro. O conhecimento dos aspectos faunísticos, ecológicos, comportamentais e filogeográficos das espécies de abelhas deste ambiente são ainda muito fragmentados. E devido à enorme pressão antrópica sofrida pela caatinga, é urgente estudar e reconhecer suas particularidades e potencialidades, além de preservar as poucas áreas remanescentes de sua cobertura original. Antes de nos referirmos às abelhas que ocorrem na caatinga e os aspectos de sua ecologia, é necessário esclarecer que, apesar de o Brasil apresentar uma grande diversidade de abelhas, com um número estimado de 3.000 espécies, para a maioria das pessoas a ideia de que a abelha está muito associada à abelha do mel ou abelha africanizada. No entanto, apesar de a espécie de abelha mais abundante e que visita o maior número de espécies de plantas nos ecossistemas da região, trata-se de uma espécie exótica que foi trazida da Europa e depois da África e que se distribuiu nos ambientes da região. Em uma revisão de dados de levantamentos da fauna de abelhas de locais da região, foi observado que, usualmente, essa espécie representa entre 39% e 55% dos indivíduos coletados. O conhecimento das espécies de abelhas nativas da caatinga teve início com os trabalhos de Adolfo Duque, o qual coletou em várias localidades do Ceará e descreveu muitas espécies novas de abelhas, além de fazer notas e comentários sobre a ecologia e história da avifauna. São conhecidas cerca de 200 espécies de abelhas na caatinga, excluindo áreas de enclaves de outros biomas. Esse é um número de espécies relativamente baixo, se levarmos em conta que em locais de cerrado e floresta atlântica a riqueza de espécies é maior. Outro indicador da menor riqueza de espécies na caatinga é o baixo número de espécies por gênero. Nos levantamentos realizados em áreas restritas de caatinga, o maior valor para a relação número de espécies por gênero foi de 2,3, enquanto em áreas de cerrado, floresta atlântica e de campos sulinos, esse valor variou entre 2,6 e 3,5 espécies por gênero. A análise da distribuição geográfica de 94 espécies que ocorrem na caatinga indica que um elevado percentual é endêmico desta região. A Gaezicha é o gênero de abelhas com o maior número de espécies endêmicas, mas a Ceblurgus é o único gênero seguramente endêmico da caatinga. Há uma provável ocorrência de endemismo entre as empurines, nos gêneros Melitoma, Melitomela e Anciloceles, devido a essas abelhas visitarem preferencialmente flores de convolvuláceas, plantas que têm distribuição restrita a locais com maior disponibilidade de água. É necessário ressaltar que a apifauna da caatinga não é constituída apenas por grupos associados a regiões xéricas. São exemplos de grupos com ampla distribuição, os gêneros Xilocopa, Ileus, Coletes, Megatile, Bombus e Antidil. A maior parte das espécies registradas para a caatinga é solitária e faz seus ninhos no solo. Essas abelhas constroem uma cavidade com uma forma de tubo em solo plano ou em barrancos, depositam o alimento em células individualizadas e colocam seus ovos. Dentre as espécies solitárias, há algumas que, durante um certo tempo, cuidam das crias jovens, em sua fase larval, apresentando assim sobreposições de gerações.
Essas espécies são denominadas subsociais. As mamangavas solitárias ou subsociais, abelhas do gênero Xilocopa, escavam seus ninhos em madeira morta ou bambus, e as espécies de ceratina em ramos secos de plantas com a maior parte interior mole. Outras espécies solitárias nidificam sempre em cavidades pré-existentes, ocupando orifícios feitos por outros organismos na madeira ou no solo, ou mesmo ninhos abandonados por outras espécies. Na caatinga são exemplos desse comportamento as espécies de centres dos subgêneros Hemiciella e Heterocentris, Migroturge e algumas espécies de Antidine, Megachile e Elaeus. Em outro extremo do gradiente de diferentes níveis de socialidade estão as espécies altamente eusociais, representadas pelas abelhas sem ferrão da tribo Melipone e pela Apis mellifera. Nessas espécies há uma divisão de trabalho bem definida entre as castas. As rainhas exercem essencialmente uma função reprodutiva e não saem da colônia para coletar alimento. Cabe às operárias o conjunto de tarefas necessárias à manutenção da colônia, incluindo a coleta de alimento, a construção, defesa e limpeza do ninho e a alimentação das crias. As espécies com colônias, agrupamento de 2 ou mais indivíduos adultos, podem ser parassociais ou primitivamente eusociais. Considera-se como parassociais as colônias cujos indivíduos são todas da mesma geração, não havendo coexistência de uma fêmea reprodutiva e suas filhas quando adultas. Os gêneros de abelhas que apresentam registro de espécies parassociais são Algochloropsis, Pseudoalgochlora, Algochlorella, Ceratina e Hexamolopsis. As colônias de bombes são consideradas primitivamente eusociais. A caatinga apresenta uma fauna significativa de abelhas eusociais sem ferrão, de importância ecológica e social. No entanto, tem sido ressaltado o problema de sua conservação. Essas espécies são melíferas e apresentam ninhos permanentes, mas, diferentemente da Apis, não abandonam os ninhos em condições desfavoráveis. Desse modo, sofrem mais o impacto na derrubada das florestas e conversões de paisagens em pastos, ou a agricultura e também a exploração de mel por meleiros. Na caatinga, grande parte da fauna de abelhas é formada por espécies não eusociais, com níveis variados de socialidade, especialmente espécies solitárias que nidificam no solo. Essas espécies podem representar agentes polinizadores importantes de determinados grupos de plantas, podem apresentar características evolutivas únicas, extremamente importantes para a compreensão da história natural da região. As abelhas são o principal grupo de visitantes florais e de polinizadores, especialmente em regiões tropicais. Em um estudo do sistema de polinização de 60 espécies de plantas com flores da caatinga, foi verificado que há uma predominância de espécies visitadas por insetos, sendo a maioria polinizada por abelhas. De modo geral, as abelhas necessitam diretamente de plantas com flores para obter recursos alimentares, pólen, néctar e, em alguns casos, óleo, para si próprias e para outras crias, além de outros recursos utilizados na construção dos ninhos plantas. O comportamento das abelhas em relação às plantas fontes de pólen pode ser descrito em termos de um gradiente de especificidade, com as abelhas oligoléticas e as poliléticas nos extremos. As oligoléticas somente coletam pólen de uma ou poucas espécies de plantas relacionadas, de um gênero ou família ou de famílias próximas. Como consequência, a preservação dessas espécies na natureza depende da conservação de suas poucas plantas hospedeiras. Dentre as espécies registradas para a caatinga, são reconhecidas como oligoléticas, Ceblurgus longipalpus, Protomeliturga, Saracoletes fulva e espécies de Melitoma, Ancylocele e Melitomela. Em espécies sociais e espécies solitárias cujo período de forragio se estende por um longo tempo, são usualmente necessárias diversas fontes de pólen e néctar, que se sucedem no decorrer dos meses. Por utilizar as várias fontes de pólen de plantas de famílias não relacionadas, essas espécies são denominadas poliléticas. São exemplos de abelhas poliléticas as do gênero Meliponine. A partir da última década tem ocorrido um amplo debate sobre a importância da conservação das abelhas, ou dos polinizadores em geral, ressaltando-se o seu papel fundamental na polinização das plantas nativas e das culturas agrícolas.
Um aspecto importante para a conservação das abelhas nativas diz respeito às interações competitivas com a abelha africanizada, espécie exótica amplamente distribuída e geralmente muito abundante na Caatinga. Há uma compreensão generalizada de que a abelha africanizada tem somente um papel benéfico para a natureza, por contribuir na polinização das plantas nativas, e que a prática da apicultura não apresenta impactos ambientais. Entretanto, essa concepção vem sendo questionada e estudos experimentais têm demonstrado que a Apis mellifera desloca as abelhas nativas das fontes de alimento e que também podem ter um efeito negativo sobre a polinização de determinadas espécies de plantas. Apesar desses resultados indicarem um certo impacto sobre as abelhas e a flora nativa, não é possível avaliar com segurança quais foram as consequências a médio ou longo prazo em uma escala regional ou continental da introdução da Apis mellifera na América do Sul. Isso se deve à quase ausência de estudos de comunidade de abelhas antes da sua introdução, e também porque os seus possíveis efeitos, redução na abundância e extinção das espécies nativas, são os mesmos esperados para outros fatores, como a destruição e fragmentação das florestas nativas. Using Powtoon.